Alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Esse aqui é o nosso canal Engenharia e Perspectiva. Como vocês já sabem, então é um canal criado para discutir questões da engenharia. Esse canal é patrocinado pela empresa ANEP Consultoria e tem o apoio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu convidei aqui o engenheiro Ricardo Cusiol, que é um especialista em plásticos, né? E que trabalha bastante tempo também nessa área. A gente estava conversando aqui agora, já tem 25 anos aí nessa área. E eu convidei o Ricardo por um motivo especial. Além do conhecimento dele em plásticos, em polímeros, em especial por engenharia, que ele vai explicar para a gente o que é, o Ricardo, ele, de alguns anos para cá, decidiu, então, montar um canal YouTube com um tema específico de polengiaria. O nome do canal é Sucesso com Polengiaria. E o Ricardo aí se revelou um youtuber de muito sucesso, na minha opinião, com milhares aí de seguidores, né? O que não é usual nessa área e me parece uma coisa bastante inovadora. Eu, pelo menos, não conheço outras experiências com tamanha abrangência e que tem atingido tantos engenheiros, tá? Então, a gente vai explorar, né, um pouco dessa disseminação de conhecimentos via YouTube. Então, só apresentando mais especificamente o Ricardo é engenheiro químico, e ele é formado pela nossa Escola de Engenharia, Mauá, para quem não é aqui de São Paulo, uma escola muito importante, que fica na cidade de São Caetano, né, Ricardo? São Caetano, isso mesmo. Então, tem várias engenharias, uma escola fundamental para quem quer entender um pouquinho de engenharia e da importância de engenharia aqui no Brasil. Tá? E o Ricardo fez um mestrado pela Unicamp em Ciência e Tecnologia de Polímeros. Tá? E na parte, então, profissional, aliás, foi onde eu conheci, eu trabalhei bastante tempo como consultor na Dupont. O Ricardo trabalhou 10 anos, né, Ricardo? Quase 15. 15 anos? 15 anos. 15 anos na nossa Dupont, tá? Que trabalha, a Dupont é uma empresa, aliás, eu sugiro para quem não conhece, né, ou entender um pouquinho da história do Dupont. Eu tenho um livro aqui, quando ela fez 200 anos, né? Então ela E tem um vídeo no meu canal que eu conto um pouquinho da história que está nesse livro aí também. Já fazemos a primeira introdução. Primeiro jabá. Primeiro. Mas eu tenho um livro aqui, quando fez 200 anos, a Dupont distribuiu um livro, uma encadernação linda aqui, que eu tenho, inclusive. E eu via lá que ela é da época quer dizer, que o pai do Eugênio Dupont, que foi o primeiro grande cara da Dupont, trabalhou com Lavoisier, né? Então, não estou falando final do século XVIII, a época da Revolução Francesa, né? A Dupont já existia. Então, de uma história impressionante, vários prêmios Nobel e tal. Então, é impressionante. Então, eu sugiro a primeira sugerência aí, com relação à leitura do Dupont. E o Ricardo trabalhou 15 anos lá, né? Depois disso, o Ricardo, então, ele trabalha atualmente, ele é gerente de desenvolvimento técnico na empresa Lubrizol já há bastante tempo também, né, Ricardo? 5 anos já. Então, com essa apresentação, a Ricardo estava comentando com ele no primeiro momento, e a gente deixa a palavra ali para ele contar um pouquinho mais dessa história, tá? E depois a gente também entra em aspectos mais específicos aí desse canal de YouTube, né? E legal. E você fica à vontade para fazer todas as referências possíveis e imagináveis com relação ao canal, e eu espero que você consiga também alguns seguidores aqui. Opa, que legal, obrigado. Tá bom? Obrigado. Ricardo, primeiro um prazer te ver, fazia algum tempo que a gente não conversava. O Ricardo, para quem não sabe, também é um colaborador fundamental na plataforma Relief, né, que é a plataforma que eu coordeno, que é relacionada, então, à análise estrutural por elementos finitos, e o Ricardo fez uma colaboração fundamental exatamente dando alguns elementos, né, sobre análise sobre polímeros, né? O que é importante saber de polímeros para a gente poder fazer uma boa análise estrutural. Então, lá tem 4 horas de aula do Ricardo com esse objetivo específico, e foi fundamental a importância
do trabalho dele aí nesse desenvolvimento, tá? Quero agradecer mais uma vez ao Ricardo, tá? E, por favor, mestre, fica à vontade aí, e então, tanto quanto possível, manter quieto aqui e fazer as intervenções aí quando a gente achar que pode complementar alguma ideia. Legal. Desenvolvimento, tá bom, Ricardo? Muito obrigado para você. Obrigado, Renato, a você pelo convite para a gente bater um papo aqui, né, no seu programa. Achei bem interessante, assisti alguns episódios aqui, inclusive está de parabéns de um youtuber para outro, né? Trabalho bem interessante. Então, a história você resumiu muito bem, assim, né? E uma curiosidade até, a gente falando do mundo do plástico, da engenharia, né? Eu entrei nesse mundo meio que sem querer, né? Porque, na verdade, o meu primeiro contato com plástico foi no ensino médio, no técnico. Eu fiz um curso técnico em plásticos no Senai, lá em São Bernardo, que é a minha cidade natal, né? E eu caí nesse curso meio que sem querer, realmente. Foi, assim, quais que eram minhas opções na época? Eram 2, 3 lá. Eu falei assim, bom, para onde eu vou? Vou para esse daqui que eu acho que me parece mais interessante. Fui, gostei, e foi como eu comecei no mundo do plástico, né? No curso técnico em plástico. Na época não existia o Mário Amato, Ricardo? Existia, era exatamente o Mário Amato. Porque depois, só para quem não sabe, talvez pudesse falar, Mário Amato é uma potência hoje em dia na área de plástico. É uma referência, exatamente. Já era naquela época muito importante no ensino na área técnica de plásticos, né? E hoje continua. A diferença é que hoje a gente tem mais cursos em outras unidades do Senai, inclusive, em outras escolas que também oferecem o curso técnico, né? Agora, o Senai ainda continua sendo uma referência em termos de disponibilização de equipamentos, até dos próprios instrutores, do currículo em si. Ele evoluiu bastante, inclusive. Então, foi lá o meu primeiro contato no Senai Mário Amato, em São Bernardo, onde eu fiz o curso técnico em plástico. Depois de lá, eu comecei... Como? Talvez a inovação hoje seja exatamente o Instituto Senai de Inovação, esse que eles chamam de EASY, né? Que hoje em dia... Isso. Agora, eles montaram um laboratório lá que presta serviço para a indústria e muito focado nessa parte de inovação. Então, na verdade, quando a gente fala laboratório, são laboratórios, né? Várias especialidades e que eles prestam serviço para a indústria. E, enfim, isso está agregado, uma parte da parte educacional, né? A parte educacional é separada desse laboratório, mas evoluiu muito também a parte educacional por lá, né? Eu já, como já contratei mais de uma vez serviços lá, é excelente, assim, primeiro mundo, assim, de fato. Né? Lá é primeiro mundo. E depois que eu saí do Senai, formado já como técnico em plástico, eu trabalhei durante 5 anos numa indústria de moldagem mesmo, de fabricação de peças, né, para a área farmacêutica. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a cursar engenharia na Mauá, e no meio do curso é que eu fui trabalhar na Dupont, onde eu fiquei durante 15 anos, e onde eu posso dizer que, muito provavelmente, foi uma das melhores escolas que eu tive para colocar em prática o que eu aprendi lá no Senai, né? Mas onde eu também pude ter novos conhecimentos práticos, tive a oportunidade de interagir com profissionais muito experientes e que desenvolviam tecnologia realmente na área de plástico do Dupont. Você deve ter tido a oportunidade de ver quando estava lá e interagir com algumas das pessoas, né, da área de engenharia da Dupont, que eram realmente assim referência em criar tecnologia, em desenvolver projetos, desenvolver soluções, e foi realmente uma escola muito importante, né? E aí lá consegui alguns contatos que me colocaram a possibilidade de iniciar o mestrado, como você falou, na área de materiais, na Unicamp, né, na engenharia química, mas focado na área de materiais, focado na área de polímeros, onde eu desenvolvi também lá esse trabalho, e em paralelo continuando com o trabalho na indústria, né? Aí o que acontece, e já para meio que sumarizar toda essa parte de experiência profissional, né?
eu saí da Dupont depois de 15 anos, por volta aí de 2015, né? Final de 2015, eu saí da Dupont. Durante 2 anos, eu permaneci com uma consultoria própria, prestando serviço de consultoria para a indústria, na área de processo de materiais plásticos, treinamentos. E aí depois voltei para a indústria na Lubrizol, no cargo que eu estou até hoje, né? Mas, nesses 2 anos em que eu permaneci como consultor, prestando consultoria para a indústria, foi quando surgiu o canal, quando surgiu a ideia do canal, que basicamente nasceu exatamente, até curioso, né? Curiosamente, ele não nasceu por assim, vou querer dar aula, né? Não nasceu do nada. Ele nasceu com um objetivo muito específico, que era poder divulgar o meu trabalho de consultoria, né? Eu passei 15 anos na Dupont trabalhando com isso, prestando consultoria pela Dupont, né, para a indústria. E tinha lá, eu sempre brinco, tinha um sobrenome muito bom, né? Eu era o Ricardo da Dupont. Então, o meu sobrenome abria portas, né? O cartão de visita abria portas, né? Eu queria marcar uma visita, falava, é o Ricardo da Dupont. Não, legal, pode vir, a gente recebe, não tem problema. E quando eu estava com a minha consultoria, eu já não tinha mais esse sobrenome. Então, eu ligava para marcar uma visita, é o Ricardo Cusiol. Quem? Né? Quem é você, né? E aí a ideia do canal, ela surgiu exatamente para poder criar essa identidade que me abrisse portas, criar uma autoridade com o meu nome realmente para a área de plásticos. E que, felizmente, demorou, deu trabalho, mas hoje, depois aí de 6 anos, 7 anos do canal rodando já, realmente posso dizer que deu frutos. E apesar de estar de volta na indústria, na Lubrizol, como a gente comentou aqui, né, na área técnica também, basicamente igualzinho que eu fazia na Dupont, eu continuo com o canal, primeiro porque eu acho que foi uma exposição boa e ele faz bem para a minha vida profissional. Então, eu acho que continua fazendo sentido manter essa exposição. E segundo, porque depois, provavelmente você vai ter essa experiência também, depois de conseguir ter essa influência, ter essa exposição, uma coisa interessante que acontece é que as pessoas começam a, de fato, confiar que vão encontrar a resposta para os problemas que elas têm no dia a dia lá, no canal. Então, os comentários que eu recebo, assim, diariamente, eles me dizem que, primeiro, que o canal está no caminho certo, precisa continuar, que eu não posso parar de fazer isso daí, porque realmente tem comentários do tipo, puxa, você salvou a minha empresa, puxa, você salvou o meu dia, eu tive uma promoção porque consegui aprender um negócio aqui com o seu canal, eu apliquei lá e viram o meu valor, né? Então, é realmente um trabalho à parte do que eu faço hoje, mas que me dá ainda muito prazer de fazer e, com certeza, se depender de mim, vai continuar ainda por muito tempo. O Ricardo, só voltando um pouquinho aí na sua formação, isso é interessante, né? Porque nessa área de polímeros você tem uma divisão, tem uma parte de engenheiros químicos e tem uma parte grande aí de materiais. Aqui muita gente jovem acessa esse canal. Você poderia falar um pouquinho como é que essas áreas aí se estabelecem nessa área de polímeros, assim? Infelizmente, isso é uma coisa até... É bom e é ruim. É bom para mim como profissional, como youtuber, porque a gente gera uma demanda muito grande, né? Tem uma demanda muito grande, mas é ruim do ponto de vista profissional, porque quando a gente fala em polímeros, falando de engenharia química, o tanto que a gente estuda polímeros na engenharia química é muito pouquinho. Realmente a gente tem uma disciplina de materiais. Eu não imagino que isso tenha mudado da minha época para cá, já faz tempo que eu me formei, já faz mais de 20 anos que eu me formei como engenheiro, mas eu não imagino que tenha mudado pelo que eu converso com o pessoal que está estudando ainda hoje, pelo que eu converso com alguns professores que eu conheço, permanece mais ou menos a mesma coisa.
E mesmo se a gente fala de engenharia de materiais, a engenharia de materiais ela ainda tem uma divisão bastante grande e muita gente ainda dentro da engenharia de materiais se especializa em metais, se especializa em cerâmicas e uma parte que se especializa em materiais plásticos realmente, né? Mas ela tem essa divisão, não é um negócio muito focado, não. Embora existam alguns cursos focados, que eu sei, por exemplo, o próprio Senai Maria Mato hoje, ele tem um curso superior, que eles chamam até de... tem um curso de tecnólogo em polímeros e tem um curso, se eu não me engano, de engenharia mais voltado para polímeros realmente, né? Mas ainda é minoria, ainda se você olhar para a grade de engenharia disponível aí nacionalmente, a parte de polímeros dentro das engenharias ainda é um apêndice ali, é uma pequena carga horária dentro de outras disciplinas, né? Mas ao mesmo tempo nas áreas que mais evolui, né? Cada vez você tem mais disponibilidade de mais materiais. Eu cheguei a trabalhar em projetos que durante o desenvolvimento do projeto está sendo desenvolvido uma blenda, algum material que fosse possível, ao final, seja basicamente desenvolvendo o material junto com o projeto, né? Não, isso é muito comum. Hoje ainda eu trabalho em projetos que isso é bastante comum. A gente desenvolve o material durante o desenvolvimento do projeto, exatamente para suprir necessidades que ainda não, um material de prateleira não supre, né? Mas aí você acha, por exemplo, que essa área hoje, por exemplo, o polo, né, de engenharia de materiais, é interessante essas coisas. Eu me lembro que eu fui para Dupont, tinha muita gente da Escola de Engenharia em Mauá lá, né? Tinha algumas pessoas da Química. Isso. Tinha uma escola, acho que o Oswaldo Cruz também, aqui em São Paulo, também tinha alguns químicos. Aí vai a outros lugares, você encontra muitos engenheiros de materiais, né? Isso. De São Carlos, né? Que é a Meca de São Carlos, tem muitos laboratórios também, que veio lá do Instituto da parte de física, inclusive, da natureza, né? Mas é uma área bastante forte aqui no Brasil, não diria isso, não? Assim. Olha, Renato, eu até vou falar isso com bastante cuidado, porque eu já participei de uma outra live onde isso gerou meio que um atrito também, né? Eu vejo da seguinte forma, e eu ouvi isso também de um professor esses dias, né? O grande problema que eu vejo é que, assim, sempre que a gente fala em generalidades é um problema. Então, de uma forma geral, mas é óbvio que existem as exceções, existem os casos em que realmente não é assim. Mas, em geral, o que a gente vê é que as universidades que formam os engenheiros químicos, os engenheiros de materiais, mesmo aqueles nas especialidades de polímeros e tal, normalmente estão formando acadêmicos, normalmente estão formando pesquisadores, né? E eu ouvi isso esses dias de um professor muito ligado com a indústria, e ele falou assim: e o que a indústria precisa não é de pesquisador. Quem precisa de pesquisador é a universidade. O que a indústria precisa é de profissionais que vão atuar nos processos produtivos, né? Então, embora exista, assim, uma tradição bastante grande de profissionais que vêm dessas escolas mais clássicas, né? São Carlos, o próprio Senai, as engenharias químicas de materiais, Mackenzie, né, por exemplo, que também é bastante tradicional. O sentimento que eu conversando com os profissionais do meio é que a grande diferença que acontece é exatamente essa. É um profissional muito conhecimento teórico, na parte de pesquisa realmente, né? O curso que hoje eu vejo ainda que forma o profissional que vai ter maior desenvoltura no chão de fábrica, aquele que vai desenrolar um processo de fabricação, que vai solucionar problemas do dia a dia, ainda, por incrível que pareça, ainda é o curso técnico. Eu diria que, inclusive, hoje, apesar de ser engenheiro, mestrado e etc., hoje, no meu dia a dia, como trabalhando numa área técnica de uma multinacional na área de matérias-primas, muito do que me salva realmente ainda é o conhecimento que vem lá do curso técnico.
mais do que o que veio das engenharias. Mas você está falando de materiais ou de processos aí? Porque me parece que, assim, principalmente na fábrica, a questão é muito de processo, né? Outro dia eu li um artigo aqui que a gente estava falando de uma peça por extrusão, né? E aí eu peguei um livro e não tinha uma pessoa, não é a minha formação, mas eu peguei, tinha um livro lá, 1000 páginas sobre extrusões, meu Deus do céu. E aí, lá para as tantas, o cara, olha, se você quiser uma peça bem fabricada, você pode ter até 200 variáveis para controlar, né? Quer dizer, um negócio literalmente 200 variáveis, né? A gente imagina temperatura, pressão, velocidade, não sei. Bom, e ele foi, né? Porque tanto nível macro quanto nível micro, né? Então, uma complexidade. Mas aí é um processo, né, Ricardo? Sim, acho que essa técnica se aplica mais nessa área, ou não? Mas eu vou te dar um exemplo bem prático que eu passei esses dias, inclusive, Renato. Quando a gente fala de materiais, por exemplo, né, na parte de desenvolvimento de materiais, sem dúvida nenhuma que o engenheiro de materiais ele está muito mais capacitado a desenvolver esses novas formulações, ou um engenheiro químico a desenvolver novas formulações, desenvolver novos processos de polimerização e de compostagem dos materiais, né? Só que o grande problema é que isso está um pouco desconexo com o que a gente vê no dia a dia, porque esse material vai ter que virar uma peça, né? Eu vi isso várias e várias vezes ao longo da minha carreira, onde a gente desenvolve um super material, um material que realmente tem propriedades. A hora que você caracteriza esse material, você fala assim, nossa, esse material realmente ele é perfeito. Só que é um material que, a hora que você traduz ele para uma peça, ele não consegue trazer todo aquele potencial. Por quê? Porque os processos de transformação, ele está otimizado para ter propriedades, mas o material não está otimizado para o processo de transformação. Você entendeu? E aí, a hora que a gente discute isso com os engenheiros que estão criando materiais, vem sempre aquele, não, mas o peso molecular desse material está ok, a viscosidade desse material está ok. Ok, tá legal isso daí, mas não serve para o processo. Por mais que esteja bonito no papel, a hora que você coloca isso na máquina, a hora que o meu cliente pega isso daí e coloca na máquina, não funciona. E se não funciona aqui na ponta, na máquina, porque, como você bem falou, ele tem 200 variáveis para controlar ali. E se o material não é amigável para o cara conseguir refinar isso daí, honestamente, ele não vai perder tempo com isso. Ele vai preferir um material que não seja tão refinado do ponto de vista de formulação, de propriedades, mas que ele não perca um dia inteiro para ajustar um processo, você entendeu? Então, eu percebo ainda muito essa desconexão entre, legal, nós temos aqui um super desenvolvimento de materiais, mas não conversa com o operador da máquina, com o técnico que está ali na frente transformando aquele material em peça. De novo, isso é um perigo quando a gente generaliza, porque parece que tudo assim, né? Mas não é sempre o caso e tal, mas em muitos casos isso ainda acontece. Mas é uma descontinuidade assim no desenvolvimento de produto, né? Que a gente percebe que você faz toda a etapa de organização, desenvolve metodologia, não sei. No final, o cara que está lá, que vai injetar, ou que vai estudar, esse cara é que vai fazer a diferença, né? É ele que bate o martelo, porque no fim das contas, não adianta nada você ter um mega material na mão que não consegue ser transformado em peça. E normalmente, quem vai transformar esse material em peça não é um engenheiro, não é o cara que tem o mesmo conhecimento do cara que formulou esse material. Então não adianta você falar, não, mas o peso molecular do material, quando a gente normaliza ele pelo viscosidade no solvente, tá. Cara, esquece, a conversa morreu. Aquele operador, ele nem entende isso daí. Né? E eu estou no meio do caminho, eu faço esse trabalho de entender o engenheiro de materiais lá, o formulador, e traduzir isso daí para o operador e vice-versa, né? Tentar trazer, olha,
legal, você está me falando que o peso molecular do material, está falando aí de normalização de peso molecular, de tempo de residência, de formulação, de aditivação, mas por mais que isso daí esteja by the book, perfeito na sua concepção, o operador da máquina aqui, ele está tendo um resultado que não resolve o problema dele. Então, a gente precisa mudar para que ele consiga utilizar o material. É isso que importa no fim das contas, né? O material tem que funcionar, o material tem que sair da máquina injetora, da máquina extrusora, da forma mais amigável possível, né? Então, hoje, esse é o meu maior trabalho, na verdade, é fazer esse meio de campo, essa tradução entre quem está aqui na ponta usando o material e quem está ali na outra ponta criando esse material, né? E aí entra a questão da tecnologia em si como um conhecimento, né? Porque eu tive a oportunidade até com vocês, né, do POM, mas também outras empresas aí, de conhecer empresas aí pelo interior do estado, pequenas empresas de plástico, de fato, são bastante práticos, né? Então, a conversa ainda mais difícil, aqui no Brasil. A conversa é difícil. É difícil. Ainda mais aqui no Brasil, né? Você traduzir isso, e isso daí é uma outra coisa que eu tento fazer bastante no canal também, né? É trazer esse conhecimento de uma forma que quem está na frente da máquina possa entender. Porque não adianta nada eu trazer super conceitos também. Tem alguns vídeos que eu coloco lá sobre caracterização de materiais, propriedades de materiais, e não adianta você usar termos e jargões técnicos para tentar explicar o fenômeno que acontece, porque aquele cara que está na frente da máquina não vai entender. Então, a ideia é a gente trazer isso daí e traduzir para uma linguagem simples, que possa ser entendido desde um técnico, passando por um operador de máquina, até o engenheiro, porque todos eles vão ter a mesma importância na hora de trazer o material. Porque o engenheiro vai criar o material, vai criar uma concepção de produto, o técnico vai ajustar um processo e o operador vai tocar aquela máquina no dia a dia. Se algum desses elos aqui não tiver alinhado com esse conhecimento, desanda. Todos eles têm a mesma importância. Não tem uma diferença aí. É só uma questão de onde eles entram na cadeia. Né? Só que o conhecimento precisa permear de uma forma uniforme em todos esses canais. Hoje eu estou convencido, assim, por projetos assim, que eu participei também, que eu chamo de visibilidade, né? A visibilidade é de maneira que todos possam ver o projeto, todos podem entender, né? Eu colocaria mais um cara fundamental nesse teu processo aí, que tem que entender que é o executivo, né? Que é o cara também que não sabe nada da parte técnica, que nem pretende saber, e que ele vai estar gerenciando uma massa ali financeira. E que muitas vezes vai tomar a decisão de onde botar o dinheiro, né? Então, se ele também não tem o conhecimento, e para esse cara, às vezes, é mais difícil ainda de você discutir, porque, às vezes, um conceito técnico que precisa um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais não vai te dar esse tempo. Ele não dá esse tempo para você. Então, você tem que traduzir isso daí de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, para que ele pegue pelo menos a essência do negócio e possa tomar a decisão dele embasada. Então, talvez seja o elo da cadeia mais difícil de atingir, é o executivo, é o cara que vai tomar a decisão de onde vai botar o dinheiro. Mas essa complexidade que a gente acabou equacionando aqui, e eu diria que isso é uma coisa muito brasileira, tá? Assim, querendo rebaixar, né, o nível que é feito as coisas, mas você conseguir construir um discurso, né, que dê visibilidade para o projeto, comentando as vantagens, ao mesmo tempo contemplando a parte financeira, de maneira que todos entendam. Às vezes é tão difícil quanto resolver a parte técnica, né? Então, isso eu aprendi. Então, até às vezes fazendo publicações, assim, apresentações, inúmeras apresentações, mas não no sentido de ter muita informação, mas de aperfeiçoar a maneira de apresentar, de maneira que as pessoas possam entender e possam se manifestar dentro da formação de cada um, né? Mas um dos grandes desafios para mim hoje é esse, do executivo, porque ele não te dá tempo, né? Exatamente. Funciona, quebra ou não quebra? Então troca o material. Porra, cara, vai trocar o material agora, não tem que voltar lá no passo 1. Eu não quero saber por que não funciona, eu quero saber do material que funciona, né? Eu quero saber de como resolve esse problema, né? Tem que ser mais barato, né? Então, que seja mais barato de preferência, é exatamente isso.
O molde lá, pô, já trabalhei com você, deve ter trabalhado com vários. Pô, o molde de uma roda de plástico, não sei se você se lembra, é mais de 1 milhão o molde, entendeu? Isso. Como é que faz isso aí, né? Então, de fato, é um negócio fundamental, isso aí que você está falando aí, e isso, né, isso que é interessante do seu canal, né? Você trabalhar nesses interstícios aí, quer dizer, preenchendo isso aí, porque de fato dá academia para essa realidade da indústria de plástico é um passo muito longo, né? Nem pode É ser um passo isso. muito longo. E se a gente for olhar o parque industrial hoje, a grande maioria das indústrias de plástico, de moldagem hoje, realmente, a gente está falando de médias, pequenas e microempresas. Onde realmente o dia a dia ele é prático. Quem está lá aprendeu fazendo, não estudou para fazer. Não é que não tem estudo. Pode até ter o estudo, mas não tem o estudo técnico, não tem o estudo do processo, do material. Então, aprendeu fazendo. Já encontrei até advogado operando máquina injetora, porque ele é o empresário, ele teve uma ideia, ele comprou a máquina e ele é o dono da empresa, o vendedor e o operador de máquina. O cara você vai dizer que um cara desse não tem estudo? Lógico que tem, mas do ponto de vista do processo, do material, do produto, ele não tem aquela formação, né? Ele aprendeu porque ele botou a mão na massa lá, ele faz o que ele acha que dá certo. Agora, muitas vezes ele não sabe por que dá certo. E aí, uma das funções do canal e uma das minhas funções é transmitir o conhecimento para esse tipo de profissional de por que o que você está fazendo dá certo e quando não dá certo, por que não deu certo. Porque aí ele começa a tomar as decisões dele de forma mais embasada. Né? Eu costumo usar muito a filosofia, não sei se você já viu, o método Feynman, né? De estudo ou de ensino para criar o meu vídeo, né? Que é aquele onde você vai juntar todo o conhecimento que você tem a respeito de um assunto. Então, eu vou falar a respeito de um assunto determinado lá, por exemplo, esses dias eu fiz um vídeo sobre creep, né? Que é um conceito que para a maioria das pessoas que trabalha com peça plástica até conhece, mas não sabe a intensidade que isso é importante para um plástico comparado com um metal, né? Então, eu fui fazer um vídeo de creep. Bom, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que pegar todas as informações que eu sei a respeito desse assunto. E aí eu vou listar aquilo lá e vou testar. Bom, aonde estão as lacunas, né? O que está faltando eu entender disso daqui? É o segundo passo. E aí eu vou preenchendo aquelas lacunas. Depois que eu preencher aquelas lacunas, o terceiro passo é eu explicar aquilo lá de uma forma mais simples. Até o que se usa explica como se fosse uma pessoa de 5 anos de idade. Né? Então, limpar jargão técnico, né? Porque o jargão, na verdade, apesar de ele ter a sua importância para a comunicação técnica, ele, na verdade, ele é um subterfúgio para você cortar caminho, né? A hora que você usa um jargão, você cortou um monte de outras informações que quem está lá do outro lado vai entender desde que seja do mesmo ramo que você. Né? Então, a ideia é você cortar jargão, usar palavras do dia a dia, para que qualquer pessoa possa entender. E aí vem a parte de ensaio, de realmente refinar aquilo lá, para que você possa fazer essa apresentação no menor tempo possível, aquela história de encurtar o tempo, né? E de forma mais dinâmica, mais amigável e mais fluida possível. Então, a ideia é tentar trabalhar dessa forma e nos vídeos eu procuro usar essa metodologia para garantir que o conhecimento vai ser transmitido de forma eficiente. Só um parênteses, o Richard Feynman foi um prêmio Nobel de Física. Isso. Né? E ele, inclusive, ele esteve aqui no Instituto de Física da USP um tempo, né? Sim, ele visitou o Brasil. E tem filmes, né, sobre ele. Assim, tem no YouTube, se você buscar, inclusive tem as aulas que ele deu aqui no Brasil. É isso, tem, então, exatamente. Mas reza a lenda que ele gostava muito da noite, então ele saía aqui em São ele tocava tabaque, então ele isso. músicas e tal. Então, é uma figura muito interessante aí para e esse método que você está comentando, eu vi vários comentários muito elogiosos. Tal. Uma vez ele foi chamado para aquele acidente de uma nave espacial. A Challenger. Tem um documentário muito interessante sobre isso. Ele foi chamado, né? Tem um livro, desculpa, tem um filme sobre isso aí.
que ele foi chamado, ele chegou à conclusão, ele fez uma demonstração na mesa, assim, então, Inclusive, eu uso esse vídeo dele em algumas das minhas palestras sobre seleção de materiais, eu mostro lá essa análise que ele fez lá, realmente é muito interessante. É uma figura que vale a pena ser conhecida, né? Vale a pena. Mas, Ricardo, assim, esse processo de aprendizado é interessante, porque as pessoas têm, assim, a questão do EAD, né? Que existe, né, assim, até que ponto, né, isso aí auxiliou, até que ponto a gente faz híbrido, né? Existe uma discussão disso aí. Parece que o YouTube ele vai um pouquinho além até nesse sentido, que você, né, como é que você trabalha aí dentro daquele conhecimento presencial, do EAD, YouTube, como é que você faz? Eu acho que não existe isso ainda, até porque é nova essa questão de colocar informações no YouTube, né? Você sabe que eu até cheguei a fazer um vídeo uma época falando sobre isso, né, a respeito de discutindo a possibilidade de cursos EAD, cursos técnicos EAD, como engenharia, como o próprio curso técnico, né, como o exemplo que eu dei, curso técnico em plástico, curso técnico em química, né? Mas a minha opinião é a seguinte: apesar de achar que a tecnologia virtual é fundamental para o conhecimento, eu acho que não tem volta essa questão da gente usar o YouTube e outras plataformas para disseminar conhecimento, para popularizar conhecimento em engenharia, em ciência em geral. Os inúmeros canais que tem sobre esse tema falando já no próprio YouTube, né? Muito populares, inclusive. E eu acho que isso não tem volta, e eu acho que é um caminho que precisa, sim, acontecer, e cada vez mais precisa ter mais gente fazendo isso daí, né? Mas, apesar de achar que isso é muito interessante, do ponto de vista de educação formal, eu ainda tenho, principalmente com essa questão mais técnica, eu ainda tenho algumas dúvidas. Eu não gosto de dizer que nada é impossível, que não vai acontecer, porque isso é uma receita para você queimar a língua. Mas eu tenho algumas dúvidas, né? Por exemplo, e eu vou me ater à minha área, mas a gente poderia pensar e extrapolar para outras áreas também. Pensando num curso técnico em plástico, por exemplo, né? Eu acho perfeitamente viável a gente fazer alguma coisa híbrida do ponto de vista de, eu vou ensinar matérias-primas, né? Então, eu vou ensinar a respeito de materiais, quais são os diferentes tipos de material plástico, quais são as características desses materiais, principais usos, perfeitamente viável e possível. Só que um técnico, ele tem como principal atribuição o ajuste de máquinas. E por mais que a gente consiga passar conceitualmente, e o meu canal está recheado de vídeos que falam sobre isso, de como você inserir parâmetros de regulagem na máquina, a ideia do meu canal não é ensinar para um leigo completo como fazer isso, é para ensinar para alguém que já tem a prática de manusear a máquina. Por quê? Porque existe uma questão muito importante que é a familiaridade com o hardware. Inclusive do ponto de vista de segurança. Alguém que nunca chegou do lado de uma máquina injetora, sair apertando botões, sair regulando e fazendo a máquina se movimentar sem uma supervisão ali do seu lado antes para garantir que você realmente tem capacidade para fazer isso. É como se fosse uma autoescola, né? Antes de você poder pegar o carro, alguém vai ter que andar com você lá para atestar que você opera aquela máquina com destreza e com habilidade. Eu vejo que esse é o maior entrave para questões técnicas. Então, no curso técnico em plástico, para a pessoa poder operar uma máquina sem uma supervisão e ser habilitada a operar uma máquina sem essa supervisão inicial de um instrutor, eu acho complicado. É a mesma coisa que o engenheiro, né? O engenheiro projetar algo ou construir, supervisionar a construção de uma estrutura sem antes ter alguém que supervisione lá em loco junto com ele, complicado. Né? Um médico, como é que o médico vai fazer uma cirurgia? Ele pode até aprender a teoria, né? Online, híbrido, mas na hora dele fazer, realmente botar a mão na massa ou até atender alguém, sem supervisão, sem passar pela essa parte presencial, eu ainda acho meio complicado. Então, eu vejo com muito mais
factibilidade, se é que existe essa palavra, uma questão híbrida, num primeiro momento, pelo menos, do que uma migração completa para o EAD. De novo, o que eu vejo de plataformas como do YouTube, o trabalho que eu faço e outros, muitos fazem, que você está começando a fazer agora, é um complemento que visa dar informação técnica, aproximar a população leiga de um conhecimento um pouco mais aproximado, para que diminua a distância na interface. Afinal de contas, o nosso material é usado por leigos, né? Os produtos feitos com plástico são usados por leigos, então nada mais interessante do que eles conhecerem um pouco desse material. É útil para o profissional da área, para ele poder aperfeiçoar o que ele já conhece, e é útil para quem está em posições de liderança, de gerência, para poder embasar as suas decisões em conhecimento um pouco mais fundamentado. Agora, para formação, eu ainda acho que tem um caminho a percorrer ainda, porque tem essa parte prática que eu acho que é precisa ainda. Para você dar um diploma para alguém, uma habilitação para alguém numa profissão, eu acho que ainda... De novo, não quero dizer que é impossível, não quero dizer que não existam algumas profissões em que possa ser 100% assim, mas para essas principalmente em que tem a atuação prática, que tem que operar uma máquina, um equipamento, um laboratório, eu ainda tenho minhas dúvidas. Uma coisa interessante é que, na verdade, até onde eu tenho acompanhado, eu acho que a pandemia mostrou isso um pouco, né? Muita gente ficou animada, né? Embora tudo, evidentemente, todo desastre, né, com relação à saúde, essas coisas todas. Claro. Muita gente ficou animada com a possibilidade de trabalho híbrido, né? E depois a pandemia foi embora, tal, e as empresas entenderam que funciona, mas não é. Aí atualmente tem dificuldade do pessoal voltar ao sistema presencial, mas na verdade, tecnicamente, assim, níveis de conhecimento, eu não vi nada construído para dizer só, olha, funcionou bem por causa disso e agora não está funcionando bem por causa disso. É uma coisa, um sentimento, na verdade. Mas é porque também, Renato, funciona, mas nenhuma explicação objetiva assim que possa definir essas coisas. Né? Mas aí eu acho que entra muito a generalização que a gente estava falando agora há pouco, porque, na verdade, se a gente for olhar dentro de uma empresa, existem funções que vão funcionar muito bem de forma remota ou híbrida, né? Existem funções que vão precisar ter uma hibridização maior, e existem funções que são simplesmente impossíveis de você trabalhar de forma remota ou mista, porque realmente precisa estar lá dentro. E o que aconteceu na pandemia, e eu sempre falava isso, né? Eu trabalhei muitos anos da minha vida, e até hoje, de forma remota. Meu trabalho sempre foi mais externo, né? E eu me adaptei muito bem com isso, e eu sei que para o meu tipo de trabalho isso funciona muito bem. Mas eu sei também que existem outras funções que simplesmente não funcionam se você não estiver lá dentro da empresa pelo menos 3, 4 vezes por semana. E tem outras que... Se a gente pega na área de plásticos, por exemplo, um cara que cuida da parte de processo, um operador de máquina... Cara, a máquina está na empresa, não tem como ele fazer um trabalho remoto. E aí, o que eu sempre falava é que, durante a pandemia, a gente não teve trabalho remoto. A gente teve uma situação de calamidade onde as pessoas precisaram ficar confinadas dentro de casa e trabalhar do jeito que dava. Né? Era se virar realmente, era um negócio, era caos. Né? Porque o trabalho remoto, ele é um trabalho onde você tem um ambiente controlado, onde você tem condições de aplicar as ferramentas que você precisa para o seu trabalho. Né? E durante a pandemia... ainda que eu tenha a experiência de trabalhar de forma remota, cara, eu tinha cachorro, papagaio, peixe, filho, esposa, mãe, em volta ali daquele ambiente onde a gente estava trabalhando, que nem eu, que já estava acostumado há mais de 20 anos a trabalhar em trabalho remoto, estava me sentindo confortável. Né? Então, durante a pandemia, a gente teve algo irreal e muita gente foi refratário a isso, e aí muito do que eu vejo hoje
não, vamos voltar porque não funcionou durante a pandemia. Mas não funcionou porque, na minha modesta opinião, a gente não teve, de fato, trabalho remoto como deveria, né? Não, eu tenho a impressão, assim, é tudo sentimento, acho que não, como eu falei, acho que não tem nenhum conhecimento consolidado. Mas acho que no primeiro tempo, acho que o pessoal entendeu que funcionaria muita coisa, né? Acho que essa conclusão que você está chegando aí agora, né? Mas que no segundo momento teve dificuldade de chamar o pessoal, olha, não é bem assim, né? Não é tão... Mas eu acrescentaria uma variável das pessoas também. Tem gente que se adapta, né, com melhor. Com certeza. Eu, por exemplo, sempre me dei bem trabalhando remotamente, sempre trabalhei, fiz assim, né? Então, quando veio a pandemia, aí vem aquelas reuniões, não, porque vamos sentar para olha, para mim não mudou nada, para mim não mudou nada, exato. Mas as pessoas, então não tive dificuldade assim de fazer. Mas, Ricardo, mas você tem razão, tem pessoas que se adaptam melhor do que outras, e muitas vezes até não é só a função, é a pessoa também. Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas nessa sua trajetória de construção aí, quais são os principais obstáculos aí que você encontrou aí para consolidar? Você diz para o trabalho online? Não, do teu canal. Do canal, né? Olha, o primeiro deles, e talvez o que se persista mais, é conciliar o trabalho de gerar conteúdo com o dia a dia produtivo, realmente. Porque uma coisa que talvez não apareça para quem assiste um vídeo de 10, 15 minutos é o trabalho de produção que tem antes. Hoje, eu estou num nível em que, para eu produzir um vídeo de 10, 15 minutos, para cada minuto trabalhado, ou para cada minuto de vídeo, eu preciso de, pelo menos, uns 30 minutos trabalhados de produção. É muita coisa. Um vídeo, que sai um vídeo por semana, ele leva essa semana para ser produzido. Ele leva uma semana para ser produzido, porque eu preciso pesquisar. Primeiro eu preciso definir o tema, né? Você trabalha sozinho, Ricardo? Você trabalha sozinho? Por enquanto, sim. No canal, para gerar conteúdo, sim. Né? Então, o que acontece? Primeiro, você precisa identificar qual que é aquele tema de vídeo que vai gerar interesse, né? Que vai ser interessante para a sua audiência. Então, é pesquisar o tema. Depois que você tem o tema definido, é hora de fazer a geração desse conteúdo, né? Então, pesquisar, ir na literatura, e você sabe muito bem que ir na literatura, você não vai pegar um livro, um artigo, você vai pegar vários para poder ter a visão daquilo que você quer conversar. Depois você precisa colocar aquilo lá de uma forma didática, fazer o processo do didática Feynman que a gente estava conversando aí, montar um material didático para aquilo lá, porque é uma característica do meu canal, e isso é algo que é característico meu, não necessariamente de outros, mas eu sempre uso um recurso audiovisual ali para trazer esse conhecimento. Tem uma apresentação, ou tem um artigo que alguém vai poder baixar, né? Então tem essa produção. Depois tem a parte de gravação, que toma um tempo, precisa ter disponibilidade. Aqui, hoje eu gravo aqui no meu escritório, mas daqui a pouco, inclusive, a minha esposa vai estar aqui do meu lado participando de uma reunião também. Então, em dia de gravação, eu preciso garantir que, puxa, que hora que você vai trabalhar no escritório também, não vai ter as crianças, não vai ter o cachorro latindo e tal. Então, tem a restrição do horário. Depois que você grava, e sem contar que para gravar um vídeo de 15 minutos, normalmente você leva aí também algumas horas, porque erra, fala alguma coisa errada, tem que cortar e tal. Depois vem a parte de edição, que também toma um tempo. E, finalmente, tem que subir tudo isso daí para o YouTube. Então, dá um trabalho muito grande. Hoje, o principal desafio é conciliar o tempo necessário para você produzir um vídeo com as outras atividades que, afinal de contas, me mantém. Hoje, eu ainda não tenho uma renda com o YouTube que me sustente. Tenho renda já, os meus vídeos são monetizados, tem cursos online que me geram uma entrada interessante, mas não é o que mantém. Com isso, eu não consigo manter o canal. Tem patrocínio para alguns vídeos do canal,
inclusive, que agora eu estou fazendo, aproveitando deixar aqui também um convite, né? Se alguém quiser patrocinar os vídeos do canal, divulgar os seus produtos e serviços para a área de plástico, é só falar comigo que a gente bola o plano de divulgação, mas eu preciso hoje conciliar a minha atividade remunerada que me mantém com essa atividade que ainda está em construção. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe, não é conveniente falar o nome, mas tem várias associações na área de polímeros, de plásticos em geral, importantes, pois existem feiras, né? Para quem não conhece, as feiras de plástico no Brasil são gigantes, né? Sim. E você não, assim, essas instituições, né, de classe, né? Em algum momento você tentou assim um apoio? Isso é uma coisa que me surpreendeu muito, que eu o tempo inteiro eu estou tentando algum tipo de apoio institucional, não estou falando de dinheiro, né? Mas a gente sabe que a divulgação do seu vídeo numa instituição que tem a penetração aí gigantesca no Brasil inteiro vai te ajudar. Como é que essa relação aí? Imagino que você tenha tentado isso. Na verdade, eu ainda não posso abrir muitos detalhes, porque eu tenho negociação, ainda está andando em negociação com algumas delas, mas sim, tem conversa, sim. Isso de muito recentemente para cá. Tá? É algo que a coisa de 1 ano e meio, 2 atrás, esquece, não tinha nem abertura. Era muito difícil, realmente. Mas hoje já tem uma abertura e existe alguma conversa, sim. Mas por quê? Por que existe essa dificuldade? Não, porque eu não vou dizer que era um preconceito, mas não se enxerga, e ainda hoje eu vejo muito isso, ainda não se enxerga um YouTube ou uma plataforma digital como algo relevante do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de divulgação. Principalmente quando a gente fala de ter a imagem associada com um divulgador de conteúdo. Eu ainda sinto que por parte da indústria tem uma refração ainda, assim, sabe? Não, e aí tem uma questão, né, que eu ia falar, porque essa facilidade, né, que a gente faz, por exemplo, a gente está gravando um material de conteúdo interessante e tal, e é muito fácil, né? Te ligo aí e tal. Isso é uma coisa que permite muita gente, e não exatamente com a formação adequada, né, com as preocupações que talvez contemplem preocupação de muitas pessoas, às vezes é uma questão puramente pessoal. Então, não tem um regramento, não tem uma legislação que ampare, né? Então, é um negócio meio... E isso que eu ia te perguntar, eu não conheço, né? Mas, por exemplo, os cursos de graduação das questões, é isso, o MEC supervisiona, né? Então, isso aí, os cursos de pós-graduação, a CAPES supervisiona. Isso aí dá um peso para a estrutura que te permite o quê? Não, peraí, se eu vou apoiar a universidade, eu estou respaldado porque existe uma fiscalização. No YouTube não é uma coisa, o quê? É o público, né? O teu público que faz. O que eu vendo... Nenhum movimento, assim, para eu, por exemplo, para mim seria interessante, sei lá, uma ideia, assim, que a universidade tal indicasse meu curso de polímeros, assim, porque ela vai estar me prestando uma questão, respaldando, né, o meu curso. Isso. Né? Isso não existe assim no YouTube, né? É uma coisa que você vai se estabelecendo no mercado pela tua seriedade, pelo teu... Você vai... É uma construção de imagem. É uma construção de imagem. Eu vejo que hoje muita indústria coloca dinheiro na internet para fazer um vídeo que ninguém assiste, mas ainda é refratária a fazer uma publicidade num canal que tem, como o meu, 18 mil inscritos. Né? Ainda olha assim, não, precisamos testar, precisamos... E é perfeitamente compreensível isso. É uma coisa ainda nova do ponto de vista da indústria. Está começando agora. Esse ano, praticamente, é que realmente as empresas começaram a investir na divulgação de marca. E eu estou dizendo agora as empresas do B2B nessa área industrial, pelo menos no nosso segmento plástico. Porque se você vai para a área de consumer, né, do B2C, isso já é muito difundido. Muito difundido. Então, eu acho que é uma questão agora de tempo também,
amadurecer, o pessoal ver que realmente é o caminho, até porque o público hoje, ele já é diferente. O público consumidor, quem toma decisão nas empresas, já é um público que consome conteúdo na internet. Sim, Então, logo, logo, eu acho que isso vai amadurecer de um ponto em que as barreiras vão cair. Tá? Então, ainda acho que é muito novo, a gente ainda está praticamente no primeiro ano pelo menos para a indústria do plástico, que eu posso falar assim, para a indústria de engenharia em geral, indústria técnica em geral, está começando a enxergar a publicidade na internet como algo viável. Não publicidade do ponto de vista de criar peças de propaganda, mas de usar influenciadores como mídia para levar o seu produto para o mercado, né? E, inclusive, eu vejo assim, um dos grandes incentivos que talvez possa existir para mais gente gerar conteúdo de qualidade é exatamente a possibilidade de geração de renda. Hoje, por exemplo, eu acabei de dizer para você, meu maior desafio é conciliar gerar conteúdo na internet, que é de graça, quem quiser entra lá no meu canal e não precisa pagar R$1 para assistir esse conteúdo, né? Só que eu preciso comer, eu preciso viver, eu tenho minhas contas para pagar, né? Então, eu não posso priorizar criar conteúdo em detrimento ao que me sustenta. A partir do momento que eu tenho a possibilidade, ou qualquer outro criador de conteúdo tem a possibilidade de, com essa geração de conteúdo, ter renda, a quantidade e a qualidade de informação que você vai ter na internet vai crescer exponencialmente. E eu não estou nem dizendo de ser conteúdo que qualquer pessoa possa consumir pagando. Ainda vai ser conteúdo gratuito, mas patrocinado, apoiado, e de forma que quem está gerando conteúdo lá possa viver disso. E você, assim, um pouco, você chega a acompanhar esses movimentos assim no exterior, não? Estão mais ou menos, assim, desse ensino via YouTube, de profissionalizantes? Tem. Eu vejo algumas coisas, principalmente no nosso segmento, e eu vou te dizer que a gente não está muito atrasado, não. Não. O meu canal hoje tem 18 mil inscritos, né? E ele está entre o top 6, 7 aí de canais de tamanho que falam de plástico no mundo. É mesmo, rapaz? Olha. O maior canal está nos Estados Unidos hoje, tem coisa aí de 100 mil inscritos. É um canal que fala muito focado em um aspecto da indústria, ele fala muito só sobre injeção. Né? O meu canal ele é um pouquinho mais abrangente, fala de materiais, fala de outros processos também, né? Mas a grande vantagem dele é que ele está num público muito maior e que tem muito mais, talvez até acesso ao próprio YouTube, né? Mas eu vejo que a gente não está muito atrás, não. A gente está meio que seguindo uma tendência mundial aí de ir para esses caminhos de geração de conteúdo. O que eu vejo que é diferente é assim, recurso para gerar o conteúdo, de infraestrutura, de investimento, de patrocínio, isso é diferente. A gente hoje ainda aqui está um pouco atrás. Mas em termos de ter presença, eu não vejo que a gente está muito defasado, não. Até porque aqui no Brasil, eu falo, o meu canal tem 18 mil inscritos e tal, mas não é o único. Tem vários outros canais de muito boa qualidade, conheço a grande maioria deles, né? Que criam conteúdo para o nosso segmento e para outros também, e que são aí muito interessantes para quem quer buscar informação no nosso segmento. Então tem bastante coisa, viu, Renato? Tem bastante coisa mesmo. Imagino. Não, e assim, como você falou, é um conhecimento que está gerando... Assim, essa parte de formação sempre teve a questão de educação continuada, vários movimentos foram feitos, né? Mas me parece assim que as fundações e universidades faziam curso, mas eram coisas presenciais,
E eu sempre falava, quando eu criei aquela plataforma Relief, eu sempre pensei naquelas pessoas que a gente tinha nas empresas pequenas, você faz diariamente, em empresas sim. lá no interior, aqueles caras não vêm aqui para fazer. E eu dava muito curso aqui, mas eu dava sempre em São Paulo, tal, os caras vinham do interior, de longe, tal, aquela dificuldade toda. Então, eu disse, pô, eu sempre pensei em abrir isso aí, né? Então, eu acho que essa ferramenta, de fato, ela consegue resolver um problemão, assim, muito. As pessoas, e precisando de forma gratuita, né? Que também sempre foi uma preocupação, porque tinha aqueles cursos à distância, mas eram caros também, né? Então, toda a realidade da pessoa interior ali... Isso eu percebo bastante, tanto no canal, quanto nos meus cursos online, que eu tenho disponíveis também, que quando a gente fala dos grandes centros aqui, São Paulo, né, Sudeste, Sul e Sudeste, os profissionais têm acesso, senão, apesar de ter muita gente dessas regiões, obviamente, porque a representatividade é muito grande, né, que acessam o canal e os cursos, mas esses profissionais têm acesso também aos grandes players, aos grandes players do mercado, como uma própria Dupont, como uma Lubrizol, que dão isso daí para os seus clientes, né, esse conhecimento. Mas os profissionais que estão lá no Norte, Nordeste, eles não têm esse acesso. E muita gente que entra no canal lá e me deixa um comentário, Ricardo, eu resolvi o problema da minha empresa aqui assistindo seu vídeo, estou aqui no interior do Pará e aqui tem uma indústria, tinha um problema e eu não tenho acesso a ninguém. Aqui não tem uma escola, não tem uma indústria, um fornecedor, não tem nada aqui que possa me ajudar e através do YouTube eu conseguir resolver esse problema. Então, o alcance que você tem... Renato, a gente está falando de Brasil. Esses dias eu recebi, aliás, não foi foram 2 ligações de Angola e de Moçambique, que são países que falam português, e a pessoa me ligou falando, Ricardo, com aquele português difícil de entender, até por conta do sotaque, né? É um português, mas é um português diferente, bem parecido com o português de Portugal, e falando assim, um foi um rapaz de Moçambique e outro foi uma menina de Angola. Eu tô te ligando para agradecer, porque eu assisti o seu vídeo aqui no YouTube, e aqui em Moçambique a gente não tem uma escola de engenharia especializada em plástico, se não me engano ele era engenheiro mecânico e tal, e ele falou assim, eu precisava desse conhecimento para resolver um problema da indústria aqui na empresa que é familiar, e foi através do vídeo do YouTube que eu resolvi. E a outra menina era uma estudante de engenharia, que precisava também resolver um problema lá para o trabalho, não me lembro se era o TCC ou se era um trabalho mais de meio de curso, e ela não tinha também acesso a esse conhecimento, e através do YouTube conseguiu. Então, olha a abrangência que isso tem, olha o alcance que isso tem, né? Então, eu vejo que é um caminho sem volta, realmente. Não, e ao mesmo tempo, assim, eu acho que, evidentemente, a gente sempre tem as nossas responsabilidades, a questão financeira, com o regime capitalista, a gente precisa de dinheiro, né? Mas tem essas compensações também, né? De você levar sem dúvida, lugares ermos, né? Que fazem também tu andar, né? De tu progredir nessa vida. É o que eu te falei. É esse tipo de feedback que você recebe que fala, não pode parar esse trabalho. Não dá. Isso... Ainda que eu não consiga fazer com a mesma frequência, tem que continuar. Tem que fazer, porque tem muita gente hoje já que depende dessa informação para o dia a dia, né? Claro. Isso, de fato, é um processo de democratização da informação, do conhecimento. Né? Isso aí é revolucionário. As mídias digitais, que em alguns pontos elas trabalham, são tanto perigosas, né? Mas, de fato, não dá para negar o tamanho de como elas contribuíram, né? De como elas, bem usadas, né? Pode ser levadas... Toda a tecnologia, né, Renato? Você pode usar para o bem ou para o mal, né? São instrumentos, né? Instrumento, depende do uso que você dá, né? Exatamente, né? Ricardo, quero te agradecer, tá? Eu já passei um pouquinho do tempo combinado, e eu, de praxe aqui, eu deixo as pessoas alguns minutos aí fazer algum comentário que gostariam de fazer. Por favor, fique à vontade. Legal. Bom, primeiro também agradeço novamente a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo, né? Prazer em revê-lo, né? A gente trabalhou
tanto tempo juntos aí, depois a gente ainda se tromba de vez em quando em alguns projetos específicos, né? Mas obrigado pela possibilidade, parabéns pelo canal. Eu acho que a gente realmente precisa cada vez mais ter canais no YouTube e outras plataformas de conteúdo relevante, técnico, que possa ajudar profissionais e não profissionais a, primeiro, se desenvolver mais na sua profissão e reduzir a distância, né, para o leigo, né, entre Sim. o que ele recebe e o que, enfim, o que ele vive no dia a dia, né? Uhum. Então, eu acho que é fundamental isso daí. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo e tem interesse em fazer algo parecido, vá e faça, porque a gente precisa. Tem espaço para todo mundo. É um segmento que está crescendo. A gente está desse tamaninho ainda. Tem muito potencial. Nossa. E certeza que tem alguma coisa que você tem de conhecimento aí que pode ser compartilhado. E eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar disso daí. E, eventualmente, podem aparecer uma oportunidade de renda com isso daí. E, finalmente, é o que a gente estava falando. Para que isso seja cada vez mais viável e possível, a indústria, né? Você que está assistindo aí é responsável por uma empresa, é um empresário, é um acionista, é um diretor aí, presidente de multinacionais, incentive, patrocinando, enfim, ajudando de alguma forma, abrindo as portas para a geração de conteúdo dentro da sua empresa, porque esse é o incentivo que a gente precisa para continuar fazendo isso e transformar essa disseminação de conhecimento, talvez, quem sabe, até como o seu ganha-pão principal, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver mais disso, com certeza a quantidade de gente transmitindo informação e compartilhando conhecimento na internet vai ser muito maior. Uhum. Tá ótimo, excelente. Eu fiquei muito impressionado aí com a posição do seu canal aí, o 6º do mundo aí nessa área. Algo assim. Então é impressionante isso aí. Parabéns aí Obrigado. Por chegar nesse nível aí, tá? O Ricardo, eu espero que você tenha muito mais seguidores. Eu conheço o Ricardo há bastante tempo, é um profissional extremamente sério aí e que sempre faz tudo com o máximo de disciplina e de qualidade também. Ricardo, muito obrigado pela tua atenção. Vamos repetir aqui. É interessante que essa parte de YouTube, eu não vejo muita gente falando desse tipo de discussão aqui sobre a ferramenta e como é que poderia, as dificuldades. Eu acho que a gente pode retomar esse tema aí mais para frente aqui. Te agradecer mais uma vez aí. Será uma honra. Será uma honra, Renato. Legal. Um grande abraço para você, então. Até mais. Boa noite.